Olá, professora Alexandra. Meu nome é Luísa e hoje eu e meu grupo vamos falar sobre os transtornos depressivos. Eu vou falar primeiro o que são transtornos mentais. Bom, os transtornos mentais são condições que afetam o funcionamento do cérebro e alteram os pensamentos, as emoções, os comportamentos e a forma como a pessoa se relaciona com outras pessoas e com o ambiente. Esses transtornos podem prejudicar a qualidade de vida, as atividades do dia a dia, como estudar, trabalhar e manter relações sociais. Eles têm origem multifatorial, ou seja, pode envolver fatores genéticos, psicológicos, biológicos e ambientais, e podem ser tratados com acompanhamento psicológico, psiquiátrico e, dependendo às vezes, com medicamentos. Bom, algumas características e sintomas do transtorno depressivo. O transtorno depressivo é um transtorno mental caracterizado por tristeza intensa e persistente, perda do interesse ou do prazer em atividades que antes eram consideradas normais, agradáveis, e alterações no funcionamento físico e emocional da pessoa. Diferente da tristeza comum, a depressão permanece por pelo menos 2 semanas e interfere significativamente na qualidade de vida e na rotina da pessoa. Entre os principais sintomas estão o humor deprimido na maior parte do tempo, perda ou interesse em prazer em atividades diárias, cansaço excessivo ou falta de energia, alterações no sono como insônia ou sono excessivo, mudanças no apetite e no peso, dificuldade de concentração e tomada de decisões, sentimento de culpa, inutilidade ou desesperança, irritabilidade em alguns casos, pensamentos recorrentes de morte ou suicídio, principalmente em casos mais graves. Bom, esses sintomas eles variam de intensidade entre os pacientes e quando persistem podem comprometer significativamente a vida pessoal, profissional e social, tornando fundamental o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Esses sintomas são relacionados a alterações no funcionamento de neurotransmissores, como serotonina, noradrenalina e dopamina, que serão mais importantes para entendermos posteriormente como os antidepressivos funcionam e atuam no tratamento. Eu vou falar sobre os principais medicamentos usados no tratamento de transtorno depressivo. Eles têm como principal objetivo reduzir os sintomas, melhorar a qualidade de vida e prevenir recaídas. A escolha do medicamento depende da gravidade da depressão, da idade do paciente, depende se ele faz uso de algum outro medicamento junto, depende da melhora individual de cada um também. Os antidepressivos eles demoram entre 2 a 6 semanas para causarem algum efeito de melhora, algum sinal de melhora. Então é bem importante que também o paciente não faça pausa nessa medicação sem uma orientação médica. Dentre os principais medicamentos, a gente tem a fluoxetina, que é usada para tratar a depressão, bulimia nervosa, transtorno obsessivo compulsivo. O cloridrato de fluoxetina ele é geralmente apresentado em cápsulas ou comprimidos de 10 ou 20 miligramas e também tem solução oral. Depois a gente tem a sertralina, que também é um antidepressivo, ele ajuda a regular o humor, o bem-estar, a reduzir a ansiedade, é indicado para depressão, para transtorno de pânico, para tensão pré-menstrual, ele também é disponibilizado em comprimidos. Tem o bupropiona também, que é um antidepressivo atípico, ele é indicado para o tratamento de episódios de depressão maior e também auxilia no vício com tabagismo. Ele é disponibilizado em comprimidos de liberação prolongada. Sobre as principais interações medicamentosas, os antidepressivos eles podem interagir com diversos medicamentos e substâncias, causando efeitos colaterais ou até reduzindo a eficácia do tratamento. É bem importante também que o paciente sempre fale ao médico se está fazendo algum uso contínuo de algum remédio ou até mesmo os suplementos que ele utiliza. O consumo de bebida alcoólica, ele durante o tratamento pode potencializar a sonolência, prejudicar a coordenação motora, aumentar o risco de acidentes e reduzir a eficácia dos antidepressivos, além de agravar os sintomas depressivos. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como a fluoxetina, a sertralina e o escitalopram, quando utilizados juntamente com anti-inflamatório não esteroidais,
como ibuprofeno, diclofenaco ou anticoagulante, aumentam o risco de sangramento, especialmente gastrointestinais. A bupropiona deve ser utilizada com cautela em pacientes que fazem uso de medicamentos que diminuem o limiar para convulsões, pois pode aumentar também o risco das crises convulsivas. Já os antidepressivos tricíclicos, como a nortriptilina e clomipramina, quando associados a medicamentos sedativos, opioides ou antihistamínicos, podem intensificar a sonolência, causar hipotensão e aumentar o risco de quedas, principalmente nos idosos. Dessa forma, o acompanhamento médico e farmacêutico é fundamental para garantir a eficácia do tratamento, prevenir interações medicamentosas e promover o uso seguro dos antidepressivos. Bom, basicamente eu vou responder as questões E e F, onde a letra E se trata das orientações importantes para os pacientes e familiares. E dá para se dizer que, além do tratamento com medicamentos, algumas medidas ajudam muito na recuperação da pessoa com depressão. A psicoterapia é uma das principais formas de tratamento e ela pode ser associada aos medicamentos. Ela também é importante para manter uma rotina de sono adequada, praticar atividade física regularmente, ter uma alimentação saudável e evitar o consumo de álcool e drogas, pois elas podem agravar os sintomas. E agora falando mais sobre a questão familiar, os familiares eles têm um papel muito importante oferecendo apoio, escutando sem julgamentos, incentivando o paciente a seguir o tratamento e observando os sinais de piora, como isolamento excessivo ou pensamentos suicidas. E o apoio da família e dos profissionais da saúde faz toda a diferença na recuperação. Agora respondendo então a questão F sobre a questão da importância na biomedicina, basicamente na biomedicina, né, os profissionais eles contribuem principalmente por meio de exames laboratoriais, que normalmente eles auxiliam, né, na investigação e no acompanhamento da saúde do paciente e alguns problemas de saúde, como alterações hormonais, deficiência de vitaminas, doenças de tireoide ou outras condições clínicas, e elas podem causar sintomas que se assemelham aos da depressão ou agravar o quadro. Normalmente o biomédico ele realiza e interpreta exames que ajudam a identificar essas alterações, colaborando para um diagnóstico mais preciso e para o acompanhamento da resposta ao tratamento. Dessa forma, normalmente a biomedicina trabalha em conjunto com os médicos, psicólogos e até outros profissionais da saúde para oferecer um cuidado mais completo ao paciente.